Overlord, volume 3, capítulo 4. Antes do duelo mortal. Parte 1. Depois de se teletransportar para a tesouraria, a primeira coisa que Ainz viu foram incontáveis luzes brilhando no ar, como estrelas no céu. O teto era tão alto que seria necessário se esforçar para ver toda a extensão. As paredes eram tão compridas que ultrapassavam o campo de visão. A vasta sala que se situavam estava cheia de tesouros reluzentes. No centro havia uma pilha de moedas de ouro e pedras preciosas, tão imensa que parecia uma cadeia de montanhas. Mesmo se contassem o que poderia ser visto, isso seria apenas uma pequena fração da soma total. Além disso, havia magistrais obras de arte enterradas na montanha de ouro. Um rápido olhar revelou uma caneca de ouro, um cetro incrustado com pedras preciosas, uma jarra de cristal, uma pele de animal que emitia um brilho de platina, uma tapeçaria requintadamente tecida com fios de ouro, uma ocarina perolada, um leque feito de penas da cor do arco-íris, uma máscara feita de pele de animal e muitos, muitos outros itens. Era desnecessário dizer que isso era apenas a ponta do iceberg. Havia centenas desses itens enterrados naquela gigantesca pilha de riquezas. Enquanto seus seguidores contemplavam essa literal montanha de tesouros, Ainz podia ouvir suspiros sussurrados de admiração vindo deles. Parece que as vozes vinham de duas pessoas. 66%. Ainz olhou para trás, para as 3 mulheres que estavam esperando por ordens. Albedo tirou sua armadura e voltou a usar seu vestido branco. Havia um olhar de genuína admiração em seu lindo rosto enquanto ela olhava os arredores. Uma expressão similar adornava o rosto de Yuri Alpha, a empregada de batalha que havia devolvido o anel de Ainz quando ele retornou a Nazarick. No entanto, a terceira mulher tinha uma expressão diferente das duas anteriores. Ela não estava sem fôlego, mas apenas observava Ainz em silêncio. Seu rosto era uma obra de arte esculpida. Apenas um de seus olhos era visível, que irradiava um brilho frio como se fosse uma esmeralda lapidada. O outro estava coberto por um tapa-olho. Seu cabelo era loiro avermelhado e brilhava refletindo a luz das estrelas que brilhava no teto. Ela era um ser heteromórfico, do tipo conhecido como autômato, e se chamava CZ2128 Delta, ou de forma abreviada, Shizu. Como uma empregada de batalha das Pleiades, ela estava vestida de forma semelhante a Narberal e Yuri. No entanto, a maior diferença em sua roupa em comparação com a dos outros era que todos os seus acessórios foram feitos em um padrão urbano de camuflagem, e sua saia tinha um adesivo fofo de 1 iene no babado. Além disso, ela tinha uma arma de fogo na cintura, presa ao cinto como se fosse uma espada. Aliás, essa arma mágica, a raça autômato e a profissão artilheiro, todos foram adicionadas ao jogo após a atualização em grande escala chamada de A Queda da Valquíria. Yuri ajustou as armações negras de seus óculos sem grau. Ela parecia incapaz de suportar a bagunça ao seu redor, dado ao seu senso de dever como empregada. Então ela perguntou: Ainz-sama, posso saber o motivo destes tesouros não terem sido arrumados? Mesmo que existam magias de proteção ativadas, esse não é um método de armazenamento ideal. Basta o senhor dar a ordem e começaremos a arrumar imediatamente. Yuri, olhe atentamente ao seu redor mais uma vez. Yuri olhou ao redor, tomando bastante tempo em sua observação, e então se desculpou. Minhas sinceras desculpas. Por favor, perdoe minha falta de percepção. Não se incomode tanto. No entanto, o fato é que os itens enterrados nessa pilha de ouro não têm grande valor. A direção que Ainz tinha olhado, para onde os olhos de Yuri tinham seguido, justificavam seu pedido de desculpas. Havia prateleiras por toda parte, empilhadas até o teto, e os tesouros ali eram mais atraentes do que as montanhas de ouro. Havia uma varinha engastada com uma pedra de sangue, um par de manoplas de Hirokane com incrustações de granadas, um pequeno anel de prata adornado com diamantes negros, uma estatueta de obsidiana esculpida em forma de cachorro, um punhal roxo de ametista, um altar em miniatura com inúmeras pequenas pérolas brancas embutidas por todo o objeto, uma peonita feita de algum material parecido com um vidro que espalhava luz em todas as cores do arco-íris,
Uma flor cor-de-rosa que tinha sido magistralmente esculpida em um rubi de estrela. Uma tapeçaria que mostrava um dragão negro platina que continha um enorme diamante. Incensários dourados incrustados de pedras preciosas. Um par de estatuetas masculinas e femininas esculpidas em rubi e safira. Abotoadoras de opala de fogo que pareciam chamas. Uma caixa de charutos entalhada e esculpida em pau rosa. Uma jaqueta dourada feita de pele de animal. Uma dúzia de pratos feitos de apoitacara, tornozeleiras decoradas com pedras preciosas de 4 cores, um grimório cuja capa era feita de demantoide, uma estátua de tamanho humano de uma mulher que tinha sido esculpida em ouro, um cinto com topázios imperiais costurados em seu material, um conjunto de xadrez cujas peças eram cobertas com diferentes gemas, uma estatueta de fada esculpida em uma única peça de esmeralda, um manto preto decorado com inúmeras pequenas pedras preciosas, um chifre de bebida feito de um chifre de unicórnio, um pódio dourado que continha uma bola de cristal e assim por diante. E isso era apenas uma fração das maravilhas. Além disso, havia muitos espelhos de topázio azul, cristais vermelhos que eram do tamanho de um homem, uma gigantesca estátua de platina de um guerreiro, um pilar coberto de personagens misteriosos, bem como uma gigantesca alexandrita que precisaria dos 2 braços para abraçá-la completamente. Esses inúmeros tesouros deram para Yuri a resposta que ela precisava. Simplesmente não havia lugar para colocá-los. Então vamos, disse Ainz. Albedo e Yuri responderam afirmativamente. Apenas Shizo permaneceu em silêncio, meramente assentindo com a cabeça em reconhecimento. Ainz lançou um feitiço de voo em massa, e então todos os 4 decolaram. Foi então que perceberam um fraco vestígio de gás venenoso roxo pairando no ar. Yuri olhou em volta para encontrar a fonte do gás púrpura, mas embora olhasse para o teto, as paredes e os cantos, não conseguia identificar a fonte do miasma. Assim que a confusão floresceu no rosto de Yuri, uma voz monótona respondeu. Yuri, poderosa toxina mágica no ar detectada. O quê? A resposta surpreendida de Yuri foi recebida por um olhar frio e inescrutável. Esse olhar vinha do olho verde calmo de Shizo, que era desprovido de qualquer emoção. Ninguém seria capaz de captar qualquer emoção daqueles olhos. O rosto de Shizo era belíssimo, mas se fosse para deixar a generosidade de lado, então poderia ser chamado de uma máscara teatral. Afinal, Shizo era um autômato. Ela não mostrava emoções. Na verdade, era assim que ela fora programada. Seria o sangue de Jormungandr? Quando Shizo nomeou o mais potente dos venenos, Ainz respondeu. Está correta. Eu não contei, mas o ar na tesouraria é tóxico. Qualquer pessoa sem imunidade a veneno ou itens que concedam esse efeito morrerão depois de 3 passos. Foi por isso que o senhor me escolheu. Perdão. Foi por isso que o senhor escolheu nós 3 para acompanhá-lo? Ainz assentiu. Sim, de fato foi por isso. Yuri, que estava ajeitando os óculos, era uma Dullahan, enquanto a inexpressiva Shizo era um autômato. Ambas raças heteromórficas, com imunidade a veneno como parte de suas características raciais. Já Albedo era um demônio e não possuía resistência naturais a veneno, mas tinha outro jeito de se tornar imune a eles. Você está certa no motivo pelo qual eu trouxe vocês aqui. No entanto, eu trouxe a Shizo por outro motivo. Ela também está aqui para fazer uma verificação. Ainz e sua comitiva cruzaram a Cordilheira de Ouro com a magia de voo e então chegaram à porta do outro lado. Não, seria certo chamar aquilo de uma mera porta? Era mais uma escuridão negra sem fundo na forma de uma porta, fixada em uma parede. Quando chegaram diante dessa porta em forma de pintura, Ainz caiu em seus pensamentos. Este é o arsenal. Qual era a senha mesmo? Ainz-sama, se aqui é o arsenal, isso significa que existem outros tesouros armazenados em outros locais? Peraí, como é que é? A Albedo não sabe sobre o interior da tesouraria? Ainz não tinha ideia do porquê Albedo teria tais dúvidas, mas era compreensível o porquê ela não saber sobre tudo. Afinal, a tesouraria não estava acessível por meios comuns e só podia ser alcançada através do uso do anel de Ainz Ongon. Foi projetada para ser muito difícil de se infiltrar. Assim, era natural que Albedo, que recebera o anel há apenas 10 dias, não soubesse de tais coisas.
Ele tinha muitas perguntas sobre o que exatamente os NPCs sabiam, mas depois de pensar um pouco, Ainz descartou essas preocupações como se fossem triviais e respondeu à pergunta dela. Ah, sim. Meu antigo companheiro de guilda, Genshiro. Ele era muito meticuloso ao classificar as coisas. Muitos dos itens organizados aqui devem servir a algum propósito. É o Ser Supremo que criou nossa companheira Entoma? Isso mesmo, Yuri. Porém, creio que houve uma exceção às suas tendências de organização. Se ele realmente fosse obcecado com limpeza, então os tesouros em meio às peças de ouro deveriam ter sido arrumados. Mas talvez estejam. Não é algo que seja perceptível de relance. Partindo desse ponto de vista, os itens devem ter sido organizados em ordem de equipamentos defensivos, armas, joias, itens incríveis, consumíveis, suprimentos para a criação de itens, cristais de dados e assim por diante. Além disso, há todo tipo de cômodos em Nazarick. Então, sim, há tesouros e coisas do tipo espalhadas por todo lugar. Enquanto Ainz tagarelava, ele apontou para a sombra bidimensional de antes. No entanto, tudo está onde deveria estar. Não importa qual direção siga. Perdão, parece que falei demais. Certamente não. Eu sou grata por ter respondido nossas perguntas tão prontamente, Ainz-sama. As duas empregadas de batalha se curvaram em agradecimento quando Albedo agradeceu a Ainz. Estamos quase sem tempo, mas o que deu em mim? Parece que minha boca perde o freio quando falo das glórias de Nazarick. Ainz encolheu os ombros e então olhou para a sombra diante dele. Essa era uma porta que exigia uma certa senha para abrir. Talvez alguém pudesse forçar a abertura com habilidades mágicas ou trapaças, mas Ainz não conhecia magias assim e nem possuía tais habilidades. Assim, ele tinha que falar a senha. Eu esqueci! Isso era apenas esperado. Havia tantos truques desse tipo em Nazarick que ele provavelmente só conseguia lembrar de uma senha se a usasse com frequência. No entanto, dado que ele não tinha vindo à tesouraria há muito tempo, ele não se lembrava da senha para essa porta. Ele só viera aqui quando pagava os custos de manutenção de Nazarick com o dinheiro que ganhara, e isso havia sido anos atrás. Como não conseguia lembrar a senha, Ainz falou uma senha mestra. Toda a glória a Ainz-Ongon. Em resposta, a porta preta exibiu uma série de palavras em latim. Ascendit a terra in coelum, enterum que descendit in terram, et recipit vin superiorum et inferiorum. Tabulis Maradigna era realmente um perfeccionista. Albedo reagiu àquelas palavras que Ainz não pôde deixar de falar. Ainz pensou em uma das pessoas que projetaram os truques e armadilhas usados em Ainz-Ongon. Ele ajudou a projetar cerca de 20% dos mecanismos básicos de toda a grande tumba de Nazarick. Seus projetos anormalmente intricados consumiram grande parte da capacidade de dados gratuitos de Nazarick, o que fez com que os outros membros se queixassem porque ele não conseguia se conter. Assim, ele assumiu a responsabilidade por suas ações e pagou por muitos itens de dinheiro para expandir a capacidade de dados da guilda. Ainz estudou as palavras que apareceram. Isso deve ser uma dica para a senha, mas o que poderia significar? Ele afligiu seu cérebro, tomando seu tempo para sondar as profundezas de sua mente, tentando achar a resposta. Logo, Ainz finalmente encontrou a senha, que jazia dentro de suas memórias. Deve ser. Desse modo obterás a glória do mundo e se afastarão de ti todas as trevas. Estou certo? Assim que Ainz disse isso, ele olhou para Shizu com olhos questionadores. Shizu assentiu em resposta. Ela fora feita por um de seus amigos que trabalhara em diferentes mecanismos de Tabulis Maradigna. A narrativa de Shizu foi escrita para que ela estivesse familiarizada em como contornar os mecanismos de Nazarick. Por isso que ela poderia facilmente resolver essa dica de senha. No entanto, Ainz não pediu ajuda porque queria satisfazer seu desejo egoísta de abrir a porta através de seus próprios esforços. A grande tumba de Nazarick foi trazida à vida quando ele veio para este novo mundo. Portanto, ele queria ser o primeiro a colocar seus pés aqui, da mesma forma que os homens queriam deixar suas pegadas na neve recém-caída. Foi esse desejo que levou Ainz a abrir a porta sozinho.
como se em resposta aos desejos de Ainz, a porta sombria desmoronou até restar um único ponto. O que restou foi uma esfera do tamanho de um punho flutuando no ar. Agora que a sombra havia desaparecido, eles podiam ver o fim do túnel. Tudo estava perfeitamente organizado, completamente diferente da área anterior. A melhor maneira de descrevê-lo seria algo como uma exibição de museu. A sala mal iluminada era muito longa e se estendia diante dos olhos. O teto ficava a cerca de 5 metros acima do solo, a uma altura que claramente não era projetada com humanos em mente, e cerca de 10 metros de uma parede à outra. O chão era feito de blocos de pedras negras e brilhantes, e parecia uma única placa de pedra gigantesca. Fileiras puras de incontáveis armas estavam dispostas nas paredes à esquerda e à direita de Ainz, fazendo uma exibição impressionante. Vamos indo. Ainz entrou no arsenal sem esperar que suas 3 seguidoras respondessem. O que os rodeavam eram espadas largas, espadas grandes, estocadas, flamíngeras, cimitarras, patas, shotels, kukris, claymores, espadas curtas, quebradores de espada. Claro, espadas não eram as únicas armas aqui. Havia machados de uma mão, machados de 2 mãos, cacetetes, dardos, arcos, balestras. Contar as variedades de armas era quase impossível. Além disso, havia muitas armas irrealistas que forçavam os limites do conceito de armas. Eram do tipo que não poderiam ser embanhadas, seriam melhor classificadas como decorativas do que úteis, ou algo do tipo. Ou até melhor dizendo, essas armas eram a maioria na verdade. Quase nenhuma era feita de materiais comuns como aço. Havia uma espada com uma lâmina de cristal azul, uma espada branca pura com incrustações e gravuras douradas, uma espada negra com runas roxas ao longo de sua extensão, e até um arco que parecia ser feito de luz pura. Então, havia outras armas que pareciam perigosas, mesmo de relance. Havia um machado de 2 mãos cuja lâmina constantemente pingava sangue fresco. Rostos atormentados apareceram e desapareceram no metal negro de uma gigantesca massa. Havia uma lança que lembrava mãos humanas apertando uma a outra. Havia muito mais armas como essa, que desafiavam a lógica e exorbitavam em quantidades que desafiavam a contagem com um mero olhar. Era senso comum imaginar que a maioria delas continham encantamentos, mas o efeito exato que cada uma possuía era um mistério. Alguém poderia adivinhar o propósito de uma espada cuja lâmina tremeluzia como uma chama, mas era impossível saber as habilidades de uma espada cuja lâmina parecia um chicote e que se contorcia como uma centopeia. O grupo olhou para essas armas que estavam de ambos os lados enquanto caminhavam silenciosamente pelo arsenal. Em pouco tempo, cerca de 100 metros e milhares de armas depois, eles chegaram ao seu destino, que era uma sala retangular. Poderia ser uma sala de hóspedes, já que havia uma mesa e um sofá no meio da sala vazia. Havia outras passagens visíveis à esquerda e à direita que pareciam semelhantes àquelas pelas quais Ainz e companhia tinham entrado. Havia apenas uma rota que levava adiante. Estava em uma posição oposta à passagem que haviam usado. A atmosfera aqui também era dramaticamente diferente. Se a sala anterior era equivalente a um museu, a próxima seria como equivalente a uma tumba. A altura da sala era quase a mesma que a anterior, mas o interior escuro se estendia ainda mais. Era difícil dizer devido aos ângulos, mas parecia que haviam grandes nichos na parede, com algo dentro deles. Depois de ouvir os sons de surpresa atrás dele, Ainz disse: Lá dentro está o mausoléu. O mausoléu? Sim. Albedo, você não sabia o nome daquela sala? Bem, fui eu que escolhi o nome. Mas já que é esse o caso, Albedo pode nem saber o nome do guardião da tesouraria. Albedo, me diga, você conhece o ator de Pandora? Sim, eu o conheço. Sendo a supervisora guardiã, eu estou ciente de seu nome e aparência. O ator de Pandora é o guardião da área da tesouraria. Possui um intelecto comparável ao meu e ao de Demiurgo. Além de administrar a tesouraria, ele também tem o objetivo de preparar as moedas necessárias para ativar a rede de defesa de Nazarick. Em outras palavras, ele é o nosso tesoureiro. É basicamente isso mesmo. Entretanto, não é tudo. Aquele sujeito é... Antes que Ainz pudesse terminar, ele foi interrompido. As 3 NPCs se viraram para uma das outras passagens e viram uma entidade surgindo de lá. O ser tinha uma aparência bizarra.
Embora tivesse o corpo de um homem, sua cabeça era de uma lula distorcida. O lado direito de sua cabeça estava coberto até a metade por tatuagens de runas, algo que lembrava os da Porta Sombria. Sua pele era como a de um cadáver, com manchas roxas em meio a uma cor branca horripilante. Estava coberta por algum tipo de lama pegajosa que emitia um brilho bizarro. Teias feitas de pele cresciam entre longos dígitos de sua mão de 4 dedos. Seu corpo estava coberto por uma roupa de couro preto brilhante e justa, cravejada com gotas de prata. Vários cintos estavam enrolados em seu corpo e sua capa preta estava fechada na frente, como se estivesse tentando esconder seu corpo. Era a própria imagem de um personagem heteromórfico. Os 6 tentáculos que brotavam de sua boca se estendiam até as coxas, e ele virou seus olhos azuis sem pupilas para examinar o grupo. Albedo então gritou de surpresa. Táburis Maradigna-sama? Aquele era um dos 41 seres supremos. Como usuário de magia, ele era superior a Ainz em termos de poder de ataque. Albedo então continuou imediatamente. Não é ele. As 2 empregadas que testemunharam a reação de Albedo entraram em ação rapidamente. Shizu sacou sua arma e apoiou a coronha no ombro, e apontou o cano da arma para a pessoa à sua frente. Yuri cerrou os punhos na altura do peito e bateu suas manoplas uma na outra, o que as fez ressoar como se fosse um gongo. Então, ela se moveu ao lado de Albedo, na frente de Ainz e Shizu. Ainz estava como um usuário de magia, enquanto Shizu era a artilheira. Portanto, nenhum dos dois se saía bem em combate corpo a corpo. Assim, essa era a posição ideal para Yuri estar no raio de cobertura defensiva. Quem é você? Mesmo que se disfarce de ser supremo e emane a presença de um, eu não confundirei meu próprio mestre com mais ninguém. O ser misterioso que tinha a forma de Tábulis Maradigna limitou-se a inclinar a cabeça para a pergunta de Albedo, mas não deu resposta alguma. Vai ser assim então, é? Matem-o. Aquela voz fria ressoou, e as 2 empregadas de batalha hesitaram por um momento. Embora este fosse um oponente desconhecido, elas ainda estavam um pouco relutantes em atacar alguém que se parecia com um de seus criadores. Sob essas circunstâncias, as empregadas de batalha não tinham culpa de sua hesitação. Tudo o que podia ser dito era que o julgamento calmo de Albedo era impecável. Sua principal prioridade era a segurança de quem estava sob sua tutela, Ainz. Albedo estalou a língua diante da reação lenta das 2. Quando estava prestes a atacar por conta própria, Ainz, com um ar de infelicidade, gritou. É o bastante. Volte à sua verdadeira forma, ator de Pandora. O corpo de Tábulis Maradigna se distorceu. Tão rápido quanto um batimento cardíaco, outro ser heteromórfico apareceu onde estava o antigo Ser Supremo, embora fosse algo completamente diferente de antes. Seu rosto era liso, sem nariz ou outras características faciais. Não haviam olhos, dentes ou língua, apenas 3 buracos negros que pareciam ter sido desenhados por uma criança com caneta preta. A cabeça rosada parecia com um ovo, era lisa e brilhante, sem um único fio de cabelo visível na superfície. Esse estranho personagem, assim como Narberal, pertencia à raça de Doppelganger. Esse era o ator de Pandora, um NPC de nível 100 projetado por Ainz e colocado no comando da tesouraria. Seus talentos eram muito variados, e ele podia copiar 45 formas diferentes juntamente com as habilidades, embora com apenas 80% do poder original. Seu cap tinha um ornamento da Ainz Ongon, enquanto o uniforme que usava era muito parecido com os uniformes usados pela guarda de elite neonazista durante as guerras da Euroarcologia de 2118. Depois de bater continência, ele levantou a mão direita para o Cap em uma saudação grosseiramente exagerada. Eu lhe agradeço, meu criador, Momonga-sama! Você parece bem animado. Certamente estou. Eu explodo de animação todos os dias. Falando nisso, posso saber o propósito para qual o senhor veio até a tesouraria? E pensar que teria em sua diligência essas belas donzelas, a supervisora guardiã e as empregadas de batalha das Pleiades. Yuri e Albedo retornaram às suas posições atrás de Ainz depois que o guardião de área se revelou, embora as 3 tivessem diferentes olhares em seus rostos.
Yuri, que se orgulhava de sua posição como uma das Pleiades, ajustou os óculos e pareceu descontente ao ser chamada de bela donzela. Parecia que queria dizer alguma coisa, mas no final não o fez. Albedo, que estava ao lado de Ainz, parecia com ciúmes do fato de que o ator de Pandora havia sido criado por Ainz e franziu os lábios de modo que Ainz não podia ver. Shizo, por outro lado, não esboçou nenhuma mudança em sua expressão e simplesmente devolveu sua arma ao coldre. Vamos entrar nos cofres mais internos para recuperar alguns itens de classe mundial. Oh, tem certeza, meu senhor? Então chegou a hora de liberar vosso poder? O ator de Pandora exibiu um olhar exagerado de choque. Esse ato fez Ainz franzir as suas sobrancelhas inexistentes. Suas roupas eram uma coisa à parte, mas o que o levava a reagir exageradamente a tudo? Bem, Ainz sabia a resposta para isso. Ainz criou o ator de Pandora. Em outras palavras, todos os seus movimentos e gestos existiam porque Ainz os achava elegante. Assim, ele alegremente dedicou seu tempo no design desse personagem. Isso é realmente... No passado, ele achava que os uniformes militares eram muito legais, e ele acreditava que os atores deveriam ser dramáticos, mas assistir alguém tão inteligente como ele fazendo tais movimentos exagerados era um pouco... Meu Deus, esse cara parece retardado. Aquelas palavras silenciosas escaparam do coração de Ainz. Foram tão suaves que ninguém as ouviu. Ele era parte do seu passado sombrio, um passado sombrio que estava vivo e agora respirava. Se alguém mais na guilda estivesse presente para testemunhar a transformação desse NPC em um ser vivo, provavelmente estaria rolando no chão de tanto rir. Bem, foi assim que Ainz se sentia. Ele não associou a reação a ninguém em particular, apenas sentia que qualquer um membro da guilda faria o mesmo. Melhor esquecer isso. Eu preciso me recompor. Meu novo corpo não se abala por tais golpes psicológicos. Não posso perder tempo remoendo isso. Ainz calmamente disse para si mesmo enquanto se acalmava. Sim, é isso mesmo. Eu pretendo retirar a avareza e generosidade, cálice de Hygieia, a lâmina de bilhões e a exibição de natureza e sociedade. E os outros dois? Deixe-os. Eles são itens de uso único. O fato de serem tão poderosos significa que é preciso pensar no momento certo para usá-los. Além disso, há também a questão de como recuperar os itens após a reutilização. O senhor está coberto de razão. Esses são tesouros lendários de poder implacável, dignos de serem chamados de trunfos. Tornam o impossível possível. Podem até mudar o mundo. Escute, ator de Pandora. Eu gostaria de testar seus conhecimentos. Há 200 itens de classe mundial, mas com quantos está familiarizado? Perdoe-me, Momonga-sama, mas eu só conheço 11 deles. Ainz assentiu com a cabeça em reconhecimento. Aqueles eram os itens de classe mundial que a Ainz Ongon possuía. Ele não sabia que havia mais um, Atlas, que havia sido roubado deles. Em outras palavras, ele havia aprendido que o conhecimento dos NPCs era afetado por suas configurações, mas eles poderiam ignorar quaisquer contradições em suas narrativas. Ainz tinha observado os NPCs por vários dias. Ele havia aprendido que os NPCs pareciam agir como seus antigos companheiros de guilda nas partes de suas personalidades que não eram cobertas pelos detalhes da narrativa, bem como nas relações interpessoais e com outros NPCs. Por exemplo, a relação entre Shalltear e Aura, ou entre Demiurgo e Sebas. Ainz sorriu, embora sua expressão não mudasse. Então são como se fossem os filhos de meus velhos amigos. Parecia que seus amigos do passado ainda estavam ao seu lado. Alegrava o coração de Ainz, mas ao mesmo tempo ele se sentia terrivelmente sozinho. Ainz balançou a cabeça para dispersar sua desolação. Era o que eu esperava, ator de Pandora. Parece que fiz uma pergunta inútil. Certamente não. Eu devo oferecer minhas mais sinceras desculpas por minha falta de conhecimento. Com isso, o ator de Pandora se curvou. Cada movimento que ele fazia era exagerado a ponto de ser ridículo. Está tudo bem. Eu irei para o mausoléu em breve. Aconteceu alguma coisa por aqui? Claro que não.
Tudo dentro deste domínio é de propriedade exclusiva sua e de todos os seres supremos, Mamonga-sama. Como poderia acontecer alguma coisa? Com um floreio teatral, ele gesticulou ao redor dele. Embora me pese o coração, eu confesso que esperava uma ordem do Senhor, para que eu fizesse uso de minhas habilidades, Mamonga-sama. Ainz fez uma pausa e começou a avaliar essa criatura heteromórfica. Ele tinha razão. De certo modo, Ainz pretendia fazer uso dele. O ator de Pandora possuía inteligência e astúcia que o classificavam entre os pináculos de Nazarick, mesmo que usualmente usasse essa inteligência para propósitos estranhos. Era muito difícil de ser de lado essa sabedoria em tempos de grande necessidade. Além disso, o ator de Pandora possuía habilidades muito flexíveis, a ponto de poder substituir todos os outros guardiões. No entanto, Ainz não o havia feito para tarefas de combate ou administrativas, mas para preservar as formas de Ainz Ongon e as memórias de seus companheiros. Você é minha carta final. Eu não pretendo usá-lo em futilidades. Oh, tuas palavras me enchem de gratidão. Com trejeitos que sugeriam que ele estava hesitante em falar, o ator de Pandora mais uma vez fez uma profunda reverência e completou. Como desejar, meu senhor, e continuarei a administrar a tesouraria como de costume. Sim, me faça sentir orgulho. Além disso, a partir de agora, me chame de Ainz Ongon. Ah, sim, eu ouço e obedeço, meu criador, Ainz-sama. Depois que o ator de Pandora o saudou, Ainz se virou, como se para mostrar que a conversa havia terminado. Só então, uma voz veio de trás dele. No entanto, Ainz-sama, peço que perdoe minha petulância. Porém, eu imploro, uma vez que surgiu uma situação que requer o uso de itens de classe mundial, talvez seja melhor o senhor permitir que eu deixe a tesouraria e me mova por outros andares. Ele tinha razão. O ator de Pandora era uma preciosidade, mas seria tolice perder mais preciosidades importantes por preferir mostrar do que usar. Agora era hora de fazer bom uso dele, dado que essa era uma situação de emergência. E ele também deveria mover o ouro da tesouraria para o salão do trono. Depois de tomar sua decisão, Ainz se virou, bem a tempo de ver o ator de Pandora colocando uma mão em seu peito, como se para honrá-lo. Ainz também ouviu um silencioso uau de Shizo, como uma forma de inexpressividade. Aquele som esculpiu uma ferida dolorosa na alma de Ainz, embora sua supressão emocional imediatamente o acalmasse. O ator de Pandora foi realmente dramático demais e fez o seu criador pensar que cada movimento que ele fazia era projetado para ter uma aura de descolado. Talvez tais ações se encaixassem se ele realmente fosse um cara descolado, mas era basicamente um cabeça de ovo ambulante. Isso deixou Ainz terrivelmente inseguro. Até mesmo testemunhar isso o fazia se sentir desconfortável. Em silêncio, Ainz observou o ator de Pandora por um tempo, e então pegou um anel de sua dimensão de bolso e o jogou para ele. O anel traçou um arco no ar, aterrissando ordenadamente na mão do ator de Pandora. Este é um anel de Ainz Ongon, e possui a capacidade de... Ainz levantou a mão, como se dissesse para que o ator de Pandora não falasse. Embora ele parecesse bastante desapontado, Ainz decidiu não dar-lhe atenção. Use apenas se necessário. Albedo, informe os vassalos de Nazarick sobre ele. E ator de Pandora, você só deve viajar entre o Salão do Trono e a Tesouraria no momento. Como desejar. Como desejar. Os dois responderam quase ao mesmo tempo, mas o ator de Pandora bateu os calcanhares com grande força, sacudindo o braço que estava esticado até a ponta dos dedos e saudando com grande pompa e peculiaridade. Dizendo de uma forma grosseira, ele estava atuando de uma forma muito exagerada. Ainz olhou para aquele gênio e gentilmente balançou a cabeça. Ele não é um mau sujeito, é até bem capacitado, é só que... Minha nossa! Por que eu projetei ele com essa personalidade? Antes eu até achava que isso era legal e tal. Bom, na verdade eu ainda acho que o uniforme é bem legal. Se Ainz pudesse ficar corado, seu rosto estaria completamente vermelho. Ei, ator de Pandora! Ainz agarrou o ator de Pandora pelos ombros e puxou-o para o lado, como se estivesse dizendo, venha comigo.
Naturalmente, ele disse para Albedo e as empregadas de batalha para ficarem onde estavam. Me responda uma coisinha. Eu sou seu criador, e aquele a quem você é completamente fiel, correto? Sem dúvida, Ain-sama. O Senhor me criou. Mesmo que ordenasse que eu lute contra outros seres supremos, eu atacarei sem hesitar. Excelente. Então considere isso como uma ordem do seu mestre, ou um favor que fará para mim. Tanto faz. Só pare de fazer essas saudações, entendeu? O ator de Pandora fixou seus olhos vazios nos de Ainz. Sua confusão com as palavras de Ainz ficaram evidentes. Bem, como eu devo dizer, essa sua saudação é bem estranha, então, por favor, não a use novamente. Quanto ao seu uniforme, isso o faz parecer muito destemido, então vamos deixar assim. Mas, por favor, pare de fazer as saudações. When is mein Gott will ist? Isso é alemão? Pare de falar isso também. Quer dizer, pode falar se quiser, mas não na minha frente. Por favor, estou implorando. Sim, entendido, Ain-sama. Essa foi a primeira vez que o ator de Pandora ficou visivelmente chocado, e sua resposta pareceu um pouco estranha. Depois de perceber que seus rostos estavam perto o suficiente para se beijarem, Ainz recuou e então perguntou fracamente. Eu só estou te pedindo isso, entendeu? Não acho que minha supressão emocional pode aguentar muito mais disso. É pior do que montar um hamster gigante. Mal consigo acreditar em mim mesmo. Enfim, embora eu gostaria de discutir o assunto em mais detalhes, a situação agora é bastante urgente. Então vamos deixar as coisas assim por enquanto. Então, há algo que precisa ser feito antes de entrar no mausoléu. Albedo, entregue o anel de Aizogon que eu lhe dei ao ator de Pandora. Ainz explicou a razão disso para Albedo, que o olhava confusa. Há uma armadilha colocada aqui. Os avataras estão programados para atacar qualquer um com este anel, mesmo que seja você ou eu. Entendo. Intrusos usariam o anel para chegar aqui. Assim, eles acionariam a armadilha final. Exato. Você por acaso acha isso diabólico demais? Claro que não. Albedo retirou relutantemente o anel de seu dedo anelar esquerdo, embrulhando-o em um lenço de seda antes de entregá-lo para o ator de Pandora. Ao ver isso, Ainz também retirou o anel e o colocou em uma caixa que ele havia criado do nada. Sim! Ainz exclamou. Ele parecia ter pensado em algo. Ele colocou o anel com a caixa que continha todos os outros anéis que ele ainda não tinha decidido a quem presentear. Isso porque ele ainda seria considerado o detentor do anel, mesmo se estivesse em sua dimensão de bolso, o que resultaria nos avataras o atacando se entrasse no mausoléu. Albedo-sama, a senhora poderia soltá-lo, por favor? Ao ouvir aquela voz vagamente irritada do ator de Pandora, Ainz se virou para ver ele e Albedo brincando de cabo de guerra com o lenço de seda no qual o anel estava enrolado. Meu precioso! Mas o Ain-sama já deixou claro, não? Se a senhorita usar o anel, será atacada. Só vai tirá-lo por pouco tempo. Você que não entende. Este é o anel que o Ain-sama me deu. Como eu poderia deixá-lo? Albedo, não temos tempo para isso. Se você não estar disposta a deixar o anel com ele, então eu terei que ir na frente. Sinto muito. Estou pronta agora. Albedo de repente soltou o anel, fazendo o ator de Pandora perder o equilíbrio e tropeçar para trás com um grito. Está? Então venha. Ator de Pandora, você vai guiar a Yuri e a Shizo para mover alguns dos tesouros para o salão do trono. Sei que pode ser algo corrido, mas seja atencioso com a Albedo e não use o anel dela. Em vez disso, use o anel que eu lhe dei. Muito obrigada, Ain-sama. Eu não posso suportar o pensamento de outras pessoas usando o anel que o Senhor me presenteou com tanta gentileza. Tenho a mais profunda ciência de que estamos em estado de emergência, e não é que eu esteja de má vontade, é que eu só queria que o Senhor soubesse o quanto eu valorizo esse anel. Ain-sama, embora eu tenha certeza que o Senhor já sabe disso, mesmo sem a necessidade de me repetir. Entendido, Albedo-sama. Então, quem deve ficar aqui e receber o Ain-sama quando ele voltar?
Um olhar que não pertencia no rosto de uma beleza elegante cruzou o rosto de Albedo quando o ator de Pandora a interrompeu. Ainz decidiu desviar o olhar para não ver Albedo nesse estado, para que ele não estragasse a imagem da linda donzela que ele tinha em sua mente. Ainda teremos algum tempo. Vou notificá-lo pela magia de mensagem, e você virá ao nosso encontro. Afinal, não podemos deixar este lugar sem um anel. Sim, senhor. Ainz e Albedo entraram no mausoléu, sob os olhos do ator de Pandora e das duas empregadas de batalha. Este lugar mal iluminado era mortalmente silencioso, e parecia um lugar adequado para os espíritos dos mortos descansarem. Ainz se sentiu um pouco culpado por quebrar o silêncio sepulcral deste lugar, mas mesmo assim, ele abriu a boca e perguntou à pessoa que viajava ao seu lado. Ah, sim, Albedo. O que você sabe sobre os itens de classe mundial? Pelo que eu sei dizer, são os tesouros mais valiosos que os seres supremos coletaram. Eles são profundamente queridos e um deles está em minha posse. Mas isso é tudo que eu sei. Entendo. Então, algum outro dia eu vou escrever o que sei sobre os itens de classe mundial em um papel para você. Será mais seguro que mais pessoas saibam dessa informação. Mas antes disso, vou deixá-la a par dos perigos desses itens. Ainz começou a falar enquanto eles caminhavam. Itens de classe mundial. Esses itens estavam intimamente ligados ao mundo do jogo de Yggdrasil. A árvore do mundo Yggdrasil tinha inúmeras folhas, mas então apareceu um gigantesco monstro que devorou essas folhas, fazendo-as cair uma após a outra, até restarem apenas 9. Essas 9 folhas foram as encarnações anteriores dos 9 mundos: Asgard, Alfenheim, Vanaheim, Nidavellir, Midgard, Jotunheim, Niflheim, Helheim e Muspelheim. No entanto, aquele monstro que devorou as folhas continuou seu avanço nessas 9 folhas restantes. Esta era a história de fundo sobre o qual os jogadores de Yggdrasil se aventuravam em mundos desconhecidos para proteger seu próprio mundo. O que esses itens de classe mundial representavam? Eles eram equivalentes àquelas outras folhas. Em outras palavras, um único item de classe mundial representava o mundo inteiro. Assim, o princípio básico do design dos itens de classe mundial era que eles possuíam poderes enormes, e de fato, muitos itens de classe mundial eram extremamente poderosos. Muitos jogadores tinham até expressado a opinião de que esses itens estavam desequilibrados demais, mas os desenvolvedores simplesmente responderam com: as possibilidades do mundo não são tão pequenas, e não mostraram a menor intenção de mudar esses quebradores de equilíbrio. Os desenvolvedores pareciam ter um fraco pela palavra mundo, e assim, qualquer profissão ou monstro com a palavra mundo no título era geralmente muito mais forte que o normal. Para os desenvolvedores, o incrivelmente poderoso último chefe do enredo de campanha principal do jogo, conhecido como Devorador de Mundos, daria real significado à frase inimigo de classe mundial. Além disso, apenas os vencedores de um torneio realizado em cada um dos mundos poderia ganhar a profissão e o título de campeão mundial. Assim que Ainz chegou nessa parte, os dois haviam chegado a 2 fileiras ordenadamente ladeadas de nichos, cada uma preenchida com uma estátua trajando equipamento de batalha. Esse lugar se assemelhava ao Lemegeton, até seus arranjos mágicos e o clima no ar. No entanto, os demônios do Lemegeton não estavam armados, mas todas as estátuas aqui ostentavam equipamentos incrivelmente poderosos, e sua potência rivalizava com o equipamento de batalha principal de Ainz. Ainz-sama, essas estátuas foram feitas à imagem dos seres supremos. Então você notou. É isso mesmo. Os avataras são estátuas feitas à imagem dos meus antigos camaradas. Ainda assim, como pode perceber, eles são muito fortes, porém parecem bem feios, não acha? Eu não acho que consegui capturar nem 10% do quão incríveis meus camaradas eram. Como alguém que foi criada pelos seres supremos, não haveria como eu não perceber. É mesmo, é? Sim, mas Ainz-sama, o nome deste lugar e essas estátuas, os outros seres supremos já morreram? Não, isso não é exatamente correto. Ou talvez seja a resposta certa.
Ainz parou no meio do caminho de sua resposta e olhou em silêncio para as estátuas enquanto esse pensamento passava por sua cabeça. Albedo não tinha ideia do que fazer com o silêncio de Ainz, e um olhar de inquietação se espalhou pelo seu rosto. Nenhum homem poderia ficar indiferente a um olhar triste em uma beleza de classe mundial como Albedo. Além disso, Albedo era a obra amorosamente feita de um de seus companheiros passados. Embora Ainz fosse um morto-vivo, seu coração ainda se enchia de culpa e ansiedade. No entanto, Ainz nunca teve uma namorada, ou mesmo amigos na vida real, então ele não tinha ideia do que poderia fazer para consolá-la ou como demonstrar simpatia. Em pânico, Ainz olhou desesperadamente ao redor, tentando pensar em algo para dizer. Só então, Ainz notou algo e falou reflexivamente. Você consegue ver esses 4 espaços vazios? Depois de se certificar de que os olhos de Albedo estavam voltados naquela direção, Ainz explicou por que não havia estátuas ali. Um dia eu colocarei meu próprio avatar em um desses nichos. Era uma mentira. O fato era que Ainz foi quem realmente construiu e colocou os avataras. Por causa disso, se Ainz deixasse o jogo, não haveria ninguém para colocar a avatara de Ainz lá para ele, dado que mais ninguém permanecera na guilda. Seus membros de guilda disseram, você pode ficar com isso, e então transferiram todos os seus equipamentos e itens para ele. Ainz então usava esses itens para fazer os golems, assim equipando os itens de seus antigos companheiros neles. Ele os fez como um memorial para seus amigos que haviam deixado o jogo. Era também por isso que os avataras pareciam tão feios. Ao fazer o ator de Pandora, Ainz o construiu usando os assets de aparência de todos os seus companheiros. No entanto, mesmo observando suas transformações como base, Ainz não possuía a destreza ou habilidade artística necessárias para criar um personagem que pudesse se parecer com os membros da guilda em detalhes. Assim, ele comprou dados visuais e os instalou no corpo de cada golem. Os resultados foram esses monstros dignos de pesadelos, cujos membros eram longos demais ou curtos demais, ou cujas cabeças estavam excessivamente grandes. No entanto, esse hediondo e incompatível ambiente criava uma atmosfera sinistra e induzia um desconforto nas pessoas. Portanto, do ponto de vista de fazer um conjunto de guardiões verdadeiros, Ainz considerou que ele se saiu muito bem. Como eu devo dizer, eles se parecem com bonecos que eu fazia quando era criança. Dá até um pouco de vergonha. Mas além do embaraço, havia outra emoção que Ainz sentia. Solidão. Quando seus companheiros deixaram o jogo um após o outro, Ainz fez os avataras para armazenar seus equipamentos neles. Aqueles amigos que não tinham saído do jogo perguntaram-lhe o porquê havia feito os avataras, e foi assim que ele respondeu. Podemos precisar de uma última linha defensiva de guardiões. No entanto, como o número de membros diminuiu constantemente, a motivação por trás da criação dos avataras foi simplesmente porque ele estava sozinho. Afinal, cada vez mais o número de amigos com os quais poderia jogar diminuía. Ele fizera os avataras para simbolizar as lutas que eles e seus amigos haviam compartilhado na grande tumba de Nazarick e compensar a falta que eles faziam. Essa foi também a razão pela qual esse lugar foi chamado de Mausoléu. Inicialmente, era conhecido como o Santuário Profundo da Tesouraria, mas Ainz mudou seu nome em memória daqueles amigos que tinham saído, ou melhor, desaparecido de Yggdrasil, e transformou esse lugar em um local de descanso para seus companheiros. Eu ainda acredito que meus amigos podem ter vindo parar nesse mundo, e até onde eu sei, todos podem estar espalhados mundo afora. Assim que Ainz mergulhou em pensamentos profundos, uma exclamação de dor ecoou pela passagem. Por favor, não diga isso. A solidão que Ainz sentiu desapareceu no mesmo instante, e quando ele se virou rapidamente para olhar Albedo, uma sensação ainda mais poderosa de surpresa o tomou de assalto. Os olhos de Albedo estavam cheios de lágrimas, e parecia que lágrimas fluiriam livremente se ela apenas piscasse um pouco. Ainz-sama, nosso misericordioso e compassivo mestre, o único dos seres supremos que ficou conosco até o fim, a quem devemos nossa lealdade eterna. Por favor, não diga isso. É meu sincero desejo de que o Senhor seja nosso mestre por toda a eternidade. Albedo caiu de joelhos diante de Ainz. Sua voz estava abafada enquanto ela repetia com voz rouca.
Por favor, por favor, por favor. Parecia uma oração abafada e um lamento de angústia, como se ela estivesse tossindo sangue ao mesmo tempo. Ais nunca tinha visto alguém pleitear com tanta sinceridade ao longo de toda a sua vida. Ais não esperava que sua brincadeira tivesse um efeito tão grande sobre Albedo. Ele ficou cheio de culpa quando se abaixou para ajudar Albedo, que estava prostrada no chão. Me perdoe. Não havia ele pensado que seus próprios amigos o abandonaram? Não havia ele sentido desespero todos os dias, pois estava sozinho na grande tumba de Nazarick, já que ninguém mais estava por perto? Não havia ele mesmo provado a raiva dessa solidão, sentindo na pele a miséria e a amargura? Então por que ele não entendia os sentimentos de Albedo? Por que ele havia submetido ela a essa dor? Depois de ajudá-la a se levantar, Ainz viu que o rosto de Albedo estava manchado de lágrimas e seus olhos ainda estavam úmidos. Ainz tirou um lenço e desajeitadamente tentou enxugar as lágrimas dela. Ele queria se desculpar novamente, mas no final não disse mais nada, por falta de palavras adequadas. Ele não tinha experiência com relacionamentos interpessoais e não sabia como confortá-la e parar suas lágrimas. No limite de seu autocontrole, Albedo, ainda fungando, implorou a Ainz. Ais-sama, por favor, me prometa que o Senhor não vai nos abandonar. Eu sinto muito, Albedo, mas... Ainz não conseguiu terminar a frase. Isso porque ele tinha pensado em algo, mas Albedo parecia ter assumido que seu silêncio era devido a outro motivo. Por quê? Por que não pode me prometer isso? O senhor está pensando mesmo em nos abandonar também? Por quê? O que o desagrada? Tudo o que precisa fazer é explicar e eu vou corrigir imediatamente. Até mesmo se o senhor me considerar um empecilho, então eu tirarei minha própria vida imediatamente. O quê? Não! Ainz gritou. Os ombros de Albedo tremeram em choque. Por favor, me escute. Primeiro, atualmente não há como salvar a Shalltear. O controle mental em efeito sobre ela é definitivamente de um item de classe mundial. A única maneira de proteger contra os efeitos de um item de classe mundial é ter um outro item de classe mundial ou classe especial. Ainz enxugou as lágrimas de Albedo como se ela fosse uma criança. Ela fungou e então perguntou. Então, a razão pela qual o senhor veio aqui foi para retirar um item de classe mundial? Exato. Eu quero que cada guardião tenha um item de classe mundial próprio. O fato é que provavelmente é possível desfazer o controle mental da Shalltear com um item de classe mundial semelhante, mas não sei se devo usar os itens de classe mundial. Ah, que mestre desalmado que eu sou, em pensar que eu realmente valorizaria um pequeno item sobre uma de minhas mais leais subordinadas. Isso não é verdade. Os itens de classe mundial foram reunidos através dos esforços coletivos dos seres supremos e, portanto, são mais valiosos do que nós. Não é bem isso. Se eles estivessem no jogo, Ais concordaria com Albedo, embora parte dele sentisse o contrário. No entanto, nessas circunstâncias, o fato era que Ais não conseguia usar esses trunfos. Entre todos os itens de classe mundial, foram encontrados 20 itens conhecidos como os 20, e os 20 possuíam poder inigualável. Havia um item famoso entre os 20, conhecido como Longinus, que poderia deletar completamente seu alvo, mas o preço que o usuário pagava por esse poder era ser totalmente deletado também. Não havia como restaurar os dados de alguém excluído por esse item de classe mundial, a não ser usando os poderes de ressurreição de outros itens de classe mundial. Nem itens de dinheiro ou magias de ressurreição funcionariam. Se alguém fosse usá-lo em um NPC de Nazarick, isso reduziria até mesmo os níveis máximos de NPCs que poderiam ser criados, uma característica especial de uma base de guilda. Ainz lembrou de vários outros itens igualmente insanos. Havia a Ahura Mazda, que tinha um efeito potente em qualquer coisa com valor negativo de karma, e sua área de efeito poderia abranger o mundo inteiro. Havia 5 elementos da superação, que poderia solicitar aos desenvolvedores de Yggdrasil que alterassem uma parte da magia do sistema. Havia também Ouroboros, que poderia solicitar uma mudança mais abrangente no sistema, uma mudança ainda mais abrangente que a superação dos 5 elementos. E então havia o item de classe mundial mais poderoso de todos, o Salvador do Mundo.
Normalmente, só tinha o poder de uma clava comum, mas podia crescer em força sem limite. Um único inimigo com esse item poderia conquistar toda Nazarick, mesmo no auge de seu poder, com todos os seus membros presentes. Os itens conhecidos como os 20 eram tão poderosos que desapareciam depois de serem usados uma vez, motivo pelo qual ele não suportava usá-los por qualquer bobagem, e por isso eram tratados como trunfos. Ainzongol orgulhava-se de possuir 2 dos 20. Eles só seriam usados contra inimigos de poder incrível, porque apenas itens de poder correspondente poderiam competir com eles. Além disso, era de uso único, portanto, ele simplesmente desapareceria após o uso. No entanto, e se eles caíssem nas mãos de alguém após o desaparecimento? E se eles caíssem nas mãos dos inimigos de Nazarick? Nazarick era protegida por itens de classe mundial, portanto o interior não deveria ser afetado. Mas se as coisas tomassem o pior dos caminhos, o inimigo poderia ser capaz de sitiar a entrada. Portanto, ele tinha que encontrar outra maneira de salvar Shalltear, sem usar os itens de classe mundial. Albedo, sou grato por suas palavras. Agora vou contar a razão pela qual fiquei em silêncio. Parecia que estava no corpo humano que ele tivera no passado. Ainz respirou fundo, como se estivesse vivo ainda, porque sabia o quanto as palavras que viriam a seguir seriam importantes. Eu pretendo desafiar Shalltear para uma batalha cara a cara. Portanto, não tenho certeza se irei voltar vivo. O quê? Eu entendo que devemos lutar contra Shalltear, já que deixá-la do jeito que está é a pior opção possível. Ainz assentiu, concordando com Albedo. Ele não sabia o porquê o inimigo não dera ordens a Shalltear, mas quando o fizessem, a situação se tornaria terrível, porque tudo sobre Nazarick poderia acabar sendo exposto. Mas por que uma luta cara a cara? Não podemos ganhar usando os números a nosso favor? Por que somos incapazes de ajudá-lo? Depois que Ainz enxugou as lágrimas recém-derramadas de Albedo, ele respondeu. Não é isso, Albedo. Eu confio em vocês e em suas capacidades. É só que, bem, existem 3 razões. Primeiro, é porque eu tenho dúvidas das minhas habilidades como governante. Como pode dizer isso? Ainz levantou a mão para interrompê-la. Como considerei a possibilidade da existência de jogadores, eu também deveria ter pensado na existência dos itens de classe mundial. Devido a isso, tenho dúvidas se uma pessoa tão lerda como eu está apta a ser o governante de vocês, se estou realmente qualificado para liderá-los. Apenas sua presença já é valorosa o suficiente, Ainsama. Se houver alguma inadequação, nós os ajudaremos com todas as nossas forças. Obrigado, mas o único responsável por este incidente sou eu. Se realmente houver uma Longinus em algum canto desse mundo, então é possível que todos os guardiões sejam erradicados pelo preço da vida de um aldeão. Já é ruim por si só que a Shalltear tenha sido vítima de controle mental, mas levando em conta tudo que eu mencionei, eu acho que as coisas até se saíram bem para ela. E então o senhor pretende expiar seus pecados lutando sozinho contra Shalltear? Mas quem poderia culpá-lo? Ainsama, o mais elevado governante de Nazarick. Mas isso não é tudo. Esta é a segunda razão. O fato de a Shalltear estar sozinha pode muito bem ser uma armadilha. Na verdade, pode ser uma armadilha fatal. Ao ver a expressão perplexa no rosto de Albedo, Ainz continuou falando. Nós, membros da Ainzongol, frequentemente usávamos métodos de matar jogadores similares ao estado atual de Shalltear. Usaríamos um dos nossos como isca e depois caçaríamos qualquer presa que fosse fisgada. Claro, havia uma grande chance da isca ser morta, mas em troca, nós nos certificávamos de que quaisquer inimigos que atacassem também fossem eliminados. Mas Ainsama, se esse for o caso... Acalme-se, ainda não terminei. Sabe o que mais temíamos quando fazíamos uma armadilha assim? Sem esperar por uma resposta, Ainz começou a responder sua própria pergunta. Que o número de atacantes fosse menor que o número de pessoas usadas como isca. Quanto menos pessoas fossem pegas na armadilha, mais nos preocupávamos com os invasores inimigos que poderiam virar a armadilha contra nós. Depois que viu a compreensão brilhar nos olhos vermelhos de Albedo, a respiração inexistente de Ainz exalou.
E a última razão é porque Shalltear tem que morrer. Nesse caso, deixe-me ir. Eu sou a mais adequada para a tarefa e eu ainda tenho o item de classe mundial. O senhor tem certeza de que pode ganhar sozinho? Por favor, não minta. Quais as chances de vitória? Albedo mordeu o lábio sob o olhar calmo de Ainz. Albedo, eu te entendo. A Shalltear é realmente muito forte. Shalltear Bloodfallen. Ela era a mais forte guardiã da grande tumba de Nazarick. Nem mesmo Albedo, não. Ninguém entre os outros NPCs de nível 100 seria capaz de enfrentá-la. Por causa disso, eu devo ser o único. Eu sou o único que pode desafiá-la em uma luta de frente e vencer. Tem, sim. Talvez o senhor possa derrotá-la usando seus melhores equipamentos, mas... Ainz ostentava um conjunto completo de itens de classe divina e todos os tipos de itens da Cash Shop, enquanto Shalltear só tinha um único item de classe divina, sua lança Spilt. Ainz tinha uma enorme vantagem em termos de qualidade de equipamentos. No entanto, o que Albedo deixou subentendida foi a razão pela qual as chances de vitória de Ainz eram pequenas. Ainz estava plenamente ciente dessa razão também. Era porque a própria Shalltear Bloodfallen era a nêmesis de Ainz Ongon. Ainz decidiu interpretar um usuário de magia morto-vivo e seu personagem se concentrou em profissões necromânticas. Em outras palavras, seu personagem tinha sido mais construído para entretenimento e roleplay. Shalltear, por outro lado, foi feita com uma build optimizada. Além disso, as profissões derivadas do âmbito de usuário de magia divina de Shalltear a asseguraram que poderia usar muitas magias eficazes contra mortos-vivos, e ela era adepta em combate corpo a corpo. Se essas duas razões já não fossem ruins o suficiente, além disso, as magias necromânticas fortificadas pelas profissões de Ainz não funcionariam bem em Shalltear. Ainz não podia usar sua especialidade contra Shalltear, e Shalltear tinha uma vantagem quando lutava contra mortos-vivos. Além disso, Ainz normalmente não equiparia seus melhores itens, pois temia que fossem roubados. Assim, quando entrassem em confronto, as chances de Ainz seriam muito baixas. Pior que isso, ele poderia até não ter nenhuma chance de vencer. Então você está dizendo que as circunstâncias não me favorecem? Ainz tinha certeza de que era isso. Albedo então abaixou a cabeça em resposta. Pode ser o caso. Ainz concordou mentalmente. Era realmente improvável que ele derrotasse Shalltear em um cara a cara. Mas ainda assim, você verá que o título de governante supremo de Nazarick não serve apenas para se exibir. Não há nada de errado com seu pensamento, mas você está errada. Afinal, você só possui o conhecimento que foi infundido em você. Hã? Como assim? O quão experiente você é. O rosto de Albedo ficou vermelho diante dessa pergunta. O quê? Experiente? Sim. Qual a sua experiência em combate? Ah, então é isso que o senhor quis dizer. Sim, eu posso aproveitar plenamente a força que os seres supremos me deram. Então acredito ser muito experiente. Ainz balançou a cabeça para rejeitar a resposta de Albedo. Ele aprendeu muito quando lutou contra aquela mulher chamada Clementine. Errado. Ser forte nada tem a ver com ser experiente. São coisas completamente diferentes. Você se lembra da invasão em larga escala de Nazarick? Está familiarizada com as lembranças de Shalltear durante o ocorrido? Eu não perguntei em detalhes, mas ela disse que lembrava vagamente de ter sido morta uma vez. Algo além disso? Albedo balançou a cabeça para indicar que ela não sabia. Normalmente, ela e eu éramos aquelas que lidavam com intrusos isolados. Essa mesquinhez foi de bastante ajuda. Sendo esse o caso, eu devo ser o oponente, já que tenho as maiores chances de ganhar. Ainz sorriu friamente, mas naturalmente seu rosto não se moveu. No entanto, Albedo parecia ter sentido o sorriso de seu soberano absoluto, e suas bochechas ficaram rosadas, como se olhassem para o homem que ela adorava. Ainz fez seu desafio para uma pessoa que não estava aqui. Na Era de Ouro da Aizongom, eu mais ganhei do que perdi em lutas de jogador contra jogador. E sim, até mesmo venci jogadores que se vangloriavam de suas builds perfeitas. Acha que alguém como eu perderá para quem só confia em força bruta? E o mais importante, Perorontino e eu éramos grandes amigos.
Para ser claro, a batalha acabou antes de começar. Shalltear Bloodfallen. Ai, Samar, eu não vou mais tentar impedir o senhor. No entanto, quero que me prometa que voltará para mim com segurança. Ainz observou Albedo em silêncio e em seguida assentiu lentamente. Albedo, eu prometo a você que vou derrotar Shalltear e retornar para Nazarick.